Olá! Sejam bem-vindos à live de hoje. A live de hoje vai ser sobre deduções para empresas e autônomos. Então, se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos ou é autônomo aqui nos Estados Unidos, essa live é para você. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Haas, eu sou contadora e especialista em impostos aqui nos Estados Unidos. Eu sou também CEO da Office Tax Service, que é uma empresa de contabilidade, declaração de imposto de renda e abertura de empresas aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre deduções. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar o que são deduções realmente, por que é importante aprender sobre deduções, o que não é considerado dedução. Como funciona uma dedução fiscal na sua declaração de imposto de renda? E dedução fiscal não é crédito fiscal. Qual que é a diferença? E os tipos especiais de deduções? Então, para quem é autônomo ou para quem tem uma empresa, tem alguns tipos que eu vou ressaltar aqui como deduções especiais. E ainda os tipos de deduções de acordo com o tipo de empresa. O que afeta o tipo de empresa? Bom, o conteúdo dessa live é somente para fins educacionais. Então, se você tem algum assunto específico, isso aqui não é uma orientação tributária. Você precisa procurar um profissional da área. E a gente vai começar com o que é dedução. O que é uma dedução fiscal? Dedução é o valor que vai reduzir o valor tributário que você tem que pagar. Então, por exemplo, vamos supor, que você tenha, a sua empresa, no caso, tenha uma renda de $10.000 e você tem as despesas que você pagou no ano passado, no caso em 2023, ou com funcionários, essas despesas que você pagou com funcionários, com suprimentos, com material para você revender, qualquer que foi o seu gasto, essas são as suas despesas. Então, vamos supor que você teve $10.000 de renda, teve as suas despesas, essas despesas é que você vai reduzir. Então, $10.000, vamos supor que o total de despesa foi $5.000. Então, na verdade, a sua renda que vai ser tributada vai ser só $5.000. Então, o que a dedução fez? Ela reduziu o valor a ser tributado. Então, isso aqui é dedução. É um valor que vai reduzir o valor de renda tributável, tá? Então, e por que é importante você aprender sobre dedução fiscal? Bom, sabendo o que é dedução fiscal e sabendo que ela vai reduzir o seu valor tributável, a importância é que você vai pagar menos imposto. E sabendo que você vai pagar menos imposto, você tem que saber que tem que guardar os recibos, tem que registrar corretamente para ter direito a essas deduções. Tem alguma coisa assim que eu quero falar para vocês. Porém, tem algumas coisas que você compra e não são gastos, eles são investimentos. Então, por exemplo, se você compra um carro para sua empresa, é uma dedução? O que você acha? Geralmente, os investimentos, eles são bens duráveis. Eles não são deduções diretas, como, por exemplo, quando você paga um funcionário, todo o valor ali é uma despesa. Um investimento geralmente não é uma despesa, é um investimento, é um bem durável que a sua empresa vai ter. E, na verdade, ele precisa ser depreciado. Tá, então depreciação é um tipo especial de dedução, mas que muitas vezes, ela não pode ser tirada toda no mesmo ano. Quando a gente faz a contabilidade, geralmente a depreciação a gente vai fazer de acordo com a vida útil do bem. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou um veículo, esse veículo, a vida útil dele é 5 anos, então você vai pegar o valor, vai dividir por 5 e cada ano você teria que tirar aquele valorzinho de dedução.
Mas na declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, nós temos uma regra, um benefício fiscal que chama Section 179. A Section 179, ela permite que você deduza um valor muito maior do que aquele valorzinho da depreciação somente daquele ano. A Section 179, ela tem regras específicas e limitações. As limitações, o limite no caso de dedução para 2023 é 1,16 milhões. Então é bastante amplo. Agora, ela também tem algumas regras de acordo com o bem. Mas o importante é que ela vai permitir que você deduza mais do que somente aquele valorzinho da depreciação que seria daquele ano. Bom, então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você compra uma mesa para o seu escritório, né, para sua empresa, e essa mesa custou $700. Esses $700, geralmente a vida útil da mesa, teoricamente por tabela, é 7 anos. Então, você poderia deduzir $100 cada ano. Então, a Section 179, ela vai, por exemplo, permitir que você deduza os $700 naquele ano. Não é legal? Então, e agora? E quando você pega um empréstimo, o que você acha? É dedução? Vou te falar como é que funciona. Quando você pega um empréstimo, você tá pegando um valor para você gastar na sua empresa ou para você investir na sua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa pagar a folha de pagamento. E essa folha de pagamento custa $10.000. E a sua empresa, no momento, ela não tem esses $10.000. Então, o que ela faz? Ela vai lá no banco, pega um empréstimo de $10.000 e paga aquela folha de pagamento. Verifique o seguinte, que naquele ano, o que você fez foi o valor do empréstimo que você adquiriu serviu para você fazer o pagamento dos funcionários da sua empresa. O pagamento dos funcionários é dedutível, né? Então, aquele dinheiro que você pegou, ele virou dedução no ano que você pega o empréstimo. Então, no ano que você pega o empréstimo, o valor da sua dedução vai aumentar porque você tem um capital que você buscou fora e está injetando na sua empresa. Agora, e quando você paga esse empréstimo? É dedução? Não. Aí não é dedução. Por quê? Você não pode tirar do mesmo valor 2 deduções. Não, você já usou aquele valor para deduzir. Agora, aquele valor que você está pegando ali, você só vai pagar ele de volta. Significa o quê? Quando você paga esse empréstimo, com certeza você vai estar pagando imposto naquele valor. Por quê? Porque aquele valor você faturou pela sua empresa, né? Então ela já entrou, aquele lucro, ele vai sair o dinheiro para pagar de volta o banco que você pegou, e ali você vai pagar o imposto em cima daquele lucro. Então, quando você paga o empréstimo, não é dedução. Aí, no caso, não vai ser dedutivo. Tá bom. Então, agora vamos falar outra situação. E o valor de sales taxes? É dedução? O que vocês acham? É dedução? Olha, o valor de sales tax normalmente não é dedução. Por que que não é dedução? Não é dedução porque quando o cliente vai lá na sua loja, compra alguma coisa, ele paga o valor da sua mercadoria e o valor do sales tax, que é o imposto sobre a venda. Esse valor não é para você, não é para sua empresa, não é renda, e você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele valor, você vai guardar numa conta lá, e quando chegar a hora de reportar para o Estado, você vai repassar aquele valor para o Estado. Então, não é dedução, assim como não é renda. Não é renda. Se você recolheu os seus taxas e ela está embutido lá no valor
do total de faturamento da sua empresa, aí você tem que deduzir aquele valor. Agora, o valor em si da sales tax não é dedução e não é renda. Nem é renda que entrou e nem vai ser dedução quando você passa para o Estado. Bom, e os valores sobre folha de pagamento? Será que é dedução? É o famoso payroll taxes. Bom, depende. Depende de quê? Depende porque o payroll taxes, ele tem a parte que a empresa paga e tem a parte que o funcionário paga. Então, a parte que a empresa paga é dedução. Agora, a parte que o empregado paga não é dedução. Então, o que é importante aqui? É importante você saber corretamente fazer a categorização do payroll na sua contabilidade para você deduzir somente o que pode ser deduzido, tá? Para não haver problemas no futuro em relação a registro de payroll, a dedução que você não deveria ter pego e você pegou. Então, isso não é legal. Então, muito cuidado, fica a dica. E o pagamento de imposto de renda? Que você fez pagamento de imposto de renda no ano, no caso de 2023, será que você vai poder deduzir agora? O que você acha? Imposto de renda federal não é dedutível. E para o seu conhecimento, o único tipo de empresa aqui nos Estados Unidos que paga imposto de renda federal é a C Corp. O restante não paga nem imposto federal. Quem paga imposto federal ou é C Corp ou é pessoa física. E imposto federal não é dedutível. E o imposto estadual? Bom, o imposto estadual, se for da empresa, por exemplo, aqui na Califórnia a gente tem a Franchise Tax Annual Fee, é dedutível, né? Se você tiver a empresa pagando FIIs para o estado, são dedutíveis. Agora, imposto estadual, pessoa física, não é dedutível. Não é dedutível, tá? Então, o autônomo, como é que fica o autônomo? O autônomo é a pessoa física, embora ele e a atividade dele seja a mesma pessoa, ele vai pagar imposto federal pessoa física e vai pagar imposto estadual pessoa física. Então, não é dedutível, tá bom? Agora, se você for uma single member LLC, aí você provavelmente vai pagar as FIIs do estado que você vai poder deduzir. O que não é considerado dedução fiscal? Bom, investimento, porque ele precisa ser depreciado, você vai poder pegar aquela dedução especial que é a depreciação, mas vai depender das regras do ano. Então, teoricamente é isso. Pagamentos de empréstimos, né? Não quando você pega, mas quando você paga. Sales tax não é. Payroll taxes pago pelo funcionário e imposto federal. Então, você já tem uma lista aí de deduções que você provavelmente achava que poderia ser dedução e, na verdade, não é dedução. E agora, como é que funciona uma dedução na sua declaração? Vamos imaginar que a sua empresa teve $100 mil de faturamento. E a sua dedução total de coisas que você viu, isso aqui é dedutível, eu vou deduzir na minha declaração, é $60 mil. Nesse caso, a empresa teve um lucro de $40 mil, certo? E aí, o que acontece? Se a sua empresa é uma solo proprietorship, ou se você é autônomo, ou se é uma partnership, ou se ainda você é uma single member LLC, o que vai acontecer? Você vai pagar um imposto que é o Self-Employment Tax, que é 15,3% do total de lucro que a sua empresa deu. Então, no nosso exemplo aqui, você iria pagar mais ou menos $6.120, tá? E aí, o que acontece? O restante, no caso, os 40 mil,
ainda vai ser adicionado lá na sua declaração para calcular o imposto de renda. Self-Employment Tax é um imposto, imposto de renda é outro imposto. Tá bom. Então, o que que acontece? Vamos imaginar agora para a gente ver a importância da dedução. Vamos supor que, nesse caso, eu falei, você tinha 60 mil dólares de dedução. Vamos supor que você não teve dedução. Você não registrou as despesas direito, você esqueceu metade, você realmente esqueceu das deduções, das despesas. E aí, vamos supor que você não tinha despesa, você não lembrou, você não anotou, ficou sem as despesas, ficou sem a dedução. Então, você vai pagar em cima dos 100 mil dólares. Então, o seu imposto vai para 15.300 dólares, o Self-Employment Tax. O Self-Employment Tax, não imposto de renda. Imposto de renda, os 100 mil dólares vai para lá, para sua declaração, para ainda somar com outras coisas que você teve e calcular o imposto de renda. E aí, lembra que dedução não é crédito. Vamos ver a diferença agora nesse nosso exemplo. A dedução, ela reduz o valor da renda tributável, né? E o crédito, ele reduz imposto pago. Mas vamos ver uma coisa muito interessante hoje. Crédito não reduz valor de Self-Employment Tax, que é esse imposto que eu estou falando hoje aqui para você. No nosso exemplo, vamos supor que a sua empresa teve lá os 100 mil de faturamento, não teve dedução porque você esqueceu de anotar metade, sumiu com os papéis, não vai querer botar. 100 mil é o seu valor de faturamento. Mas você teve um crédito de 60 mil dólares. Veja o que vai acontecer com você. 60 mil. E aí, quando você vai calcular a Self-Employment Tax, dá quanto? Dá 15.300 do mesmo jeito. Por quê? Porque o crédito não afeta a Self-Employment Tax. Isso é muito importante. Mesmo que ele vai reduzir o seu imposto de renda dólar por dólar, mas a Self-Employment Tax vai continuar sendo 15,3% do lucro da sua empresa. E agora a gente vai ver alguns tipos especiais de dedução que eu separei aqui para você. Primeiro, quando a sua empresa, ou se você é autônomo, faz doação, é uma dedução? Depende se a doação que você fez é para uma instituição qualificada pelo IRS. Se for, você tem um recibo com o Tax ID e as informações e vai sim poder deduzir na sua declaração. Agora, se você doou para o amigo, para causa que só você e algumas pessoas sabem, que não é reconhecida pelo IRS, isso não é dedução. E, teoricamente, você não poderia deduzir na declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, se você doou para uma instituição qualificada pelo IRS, guarda o recibo e, sim, faz a dedução na sua declaração de imposto de renda. E as mensalidades do plano de saúde? São dedutíveis? São. As mensalidades de plano de saúde, seja você uma empresa ou seja você um autônomo, são dedutíveis. Nem sempre elas vão ser dedutíveis 100%, mas ainda assim você consegue uma dedução relacionada com esse pagamento de mensalidade do plano de saúde. Então, o que é importante ter aí? É importante ter os recibos pagos do plano de saúde para você ter como documentação de suporte. Bom, e a contribuição para contas de aposentadoria privada aqui nos Estados Unidos? Será que é dedução? Bom, nos casos de contribuição para aposentadoria privada, a gente vai ver alguns casos que são dedutíveis. Por exemplo, o caso dos matches. E o que é match? É quando a empresa ela deposita na conta de aposentadoria privada do funcionário o mesmo valor ou o mesmo percentual que ele contribui. E aí, isso é uma despesa para a empresa e a empresa pode deduzir esse valor, o valor do match, tá? Então, isso aqui é match e é isso que a empresa vai deduzir. Porque, no caso,
a empresa só deduz quando ela tem a despesa. Então, essa conta de aposentadoria não é da empresa, é do funcionário, tá bom? Agora, outra situação que a pessoa vai poder deduzir, não é bem deduzir, e sim adiar o pagamento do imposto, é quando o autônomo ou solo proprietorship, ele tem na conta dele, ele vai fazer um depósito ali para a conta de aposentadoria. Então, o que vai acontecer? Ele vai tirar esse valor de ser tributado esse ano e vai ser tributado quando ele retirar da conta de aposentadoria. Então, ele vai fazer um adiamento do pagamento do imposto. Isso é possível. Então, na verdade, lembra o seguinte, isso não é uma dedução. Isso é uma exclusão do valor para esse ano que vai para a sua conta de aposentadoria e no futuro, quando você retirar esse dinheiro, aí então você vai pagar o imposto. De todo jeito você vai pagar esse imposto. Então não é dedução, é exclusão deste ano, mas ele fica lá para você pagar depois. Bom, alguns exemplos de contas de aposentadoria privada é o 401k, é o SEP RA, é o Simple RA. Então, assim, sinceramente, a gente precisaria de uma live inteira para falar de conta de aposentadoria, contribuição e etc. Então, me conta nos comentários se você se interessa por esse tipo de assunto, para a gente fazer uma live somente sobre esse assunto. Alguns exemplos de deduções mais comuns baseados no tipo de empresa. Hoje a gente vai analisar dois tipos de empresa, que uma é de delivery e a outra é de limpeza, para vocês verem os tipos mais comuns dessas duas categorias. Também a gente, em outras situações, pode trazer outros tipos de empresa para vocês saberem quais são as deduções mais comuns nesses tipos de empresas, tá? Então, para o de delivery, eu coloquei para vocês aqui, ó. Primeira coisa, despesa com carro e milhagem. Nunca esqueça, milhagem, você tem que ter o log de milhas. Log de milhas é o registro onde você coloca a data que você fez aquela corrida, o motivo, quantas milhas, etc, etc. Então, milhagem tem que ter o log de milhas, tá? Então, aí vai, telefone, supply, fees para pagar aplicativos, né? Principalmente quem faz Uber, Lyft aí, com certeza, gente, sempre tenha o sumário, é lá que mostra quais as fees, quanto que você pagou para esses aplicativos. Isso é dedutível. Roupas especiais, tipo uniforme que você usa só para trabalhar, tolls, parque, né? Inspeção de veículos, licenças. Se a sua empresa é uma empresa de deliveries que tem vários drivers, vários carros, você vai deduzir também essas pessoas que você paga para te ajudar, né? Aí você vai, no caso, se você pagar plano de saúde, ou para você, e para os colaboradores, se você tiver funcionários, também dedutível. Então, contribuição de conta de aposentadoria, dedutível se você faz o match, lembra que eu expliquei do match. Se você faz doações para instituições qualificadas pelo IRS, também dedutível. E, né, essa é a lista das principais, digamos assim. E agora vamos ver de limpeza. Uma lista aqui das deduções mais comuns para empresas de limpeza. Material de limpeza, né? Carro, milhagem, telefone, marketing, website, fees que você paga para hospedar esse website, equipamentos que você compra, parking, toll, refeição que você pagar para colaboradores que você tenha, ou entre clientes, né, para fazer business, refeição para fazer business. Aluguel de algum espaço que você usa para guardar, por exemplo, os equipamentos, ou se você usa
a sua casa para guardar esses equipamentos. O espaço da sua casa também é dedutível, né? Que é o home office. Além disso, se você tem funcionários, dedutível. Seguro, né? Muito comum com empresas de limpeza. FIIs que são cobradas por bancos, se é que você é cobrada. Software, aplicativos, internet. Se você paga o seu contador, olha o contador aí, ó, a despesa. Plano de saúde, se você paga para você ou para colaboradores. Contribuição para a conta de aposentadoria. Doações, se você faz para instituição qualificada. Essa é a lista dos mais comuns. Mas o que pode ser considerado despesa para dedução? Bom, se você faz, né, a sua declaração com a Office Tax Services, você já sabe que a gente fornece uma planilha com muitas opções para lembrar você dos tipos possíveis de deduções que existem em geral. Agora, a regra do IRS é: a empresa pode deduzir tudo que for ordinário. O que significa isso? Que for comum para o mesmo tipo de empresa, né? Ou necessário para a empresa operar. Então, o que for ordinário e necessário para a empresa operar é dedutível. Essa é a regra do IRS. Então, hoje nós vimos esses dois exemplos, que foi a empresa de delivery e a empresa de limpeza. Imagine o seguinte: nessas duas empresas tinha uma despesa, por exemplo, a de carro. Embora a despesa seja a mesma, você acha que a quantidade dessa despesa vai ser o mesmo nesses dois tipos de empresa? Claro que não. O IRS, ele espera que uma empresa de delivery tenha muito mais gasto com carro do que uma empresa de limpeza. É verdade? Então, o tipo da sua empresa, ela influencia na quantidade daquela despesa. E o IRS, ele tem mais ou menos uma curva que ele sabe que esse tipo de empresa mais ou menos tem essa quantidade de despesa nessa categoria. Então, é muito importante, quando você faz a sua declaração, você tem essa sensibilidade. Imagina uma empresa de limpeza, por exemplo, colocar lá uma despesa de trash enorme. Com certeza vai, né, levantar as orelhinhas aí do IRS. Então, ele não espera. Ele tem a curva certa por tipo de empresa e por tipo de dedução. O que ele espera? Ele sabe, né? Eu quero informar que a gente vai ter outra live no dia 27 de fevereiro, que vai falar sobre os direitos dos contribuintes aqui nos Estados Unidos. Aí eu vou responder agora as perguntas. Minha empresa não tem 2 anos, então comprei um carro no meu nome para uso exclusivo da empresa. Posso deduzir algo? Pode. Na verdade, você pode deduzir todo o uso que a sua empresa faz daquele carro, sem problema. A única coisa que você não vai conseguir deduzir, a não ser que você seja um sole proprietorship, é a depreciação do carro. Então, se você é uma sole proprietorship ou um autônomo ou um single member LLC, sem problema, você vai conseguir deduzir, não tem nenhum problema. Agora, se você for uma partnership, uma corporation, você não vai conseguir deduzir aí a depreciação do carro. Mas, sim, você consegue sim deduzir. Você atende quem vive no estado de Utah? Sim, temos muitos clientes aí. Posso deduzir inspeção mesmo fazendo a base de milhas? A pergunta aqui é bem interessante, gente. A dedução de carro, ela é ou a soma das despesas, incluindo depreciação, ou milhas, o que for maior. Então, para saber o que é maior, você tem que ter a lista do que você gastou, exatamente as milhas, para quando você fazer essa comparação, você verificar o que é maior. Então, você deduz inspeção e todas as despesas que você gastou com o carro ou milhas, o que for maior,
tá bom? Vamos lá. Usando minha casa, quantos porcentos posso deduzir? Bom, Luzoca, ok. Vamos lá, Luzoca. Não é bem assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. Você vai pegar qual é o total de square feet que você usa exclusivamente e regularmente para o seu business. Então, você vai colocar. E qual é o total geral da sua casa? Você tem lá. Então, você vai fazer aí o percentual. Esse percentual é que você vai deduzir. Entende? Não tem um limite. Agora, de novo, lembra que o IRS, ele tem uma curva. E ele sabe, mais ou menos, não adianta você falar que você usa 80% da sua casa, que muito provavelmente você vai ser auditado. Você tem que fazer exatamente, se possível, tirar foto, ver exatamente qual é o tamanho que você está usando para você tirar esse percentual correto, tá? Então, não é quantos percentual, é fazer essa continha e ver qual o seu percentual. Não tem limite, desde que seja realista. O contador e home office, posso deduzir mesmo não tendo empresa? Veja só, se você aqui nos Estados Unidos, você só pode deduzir se você tiver ou como autônomo, como self-employed, ou tem empresa. Se não for nesse caso, se você é W2, você não consegue deduzir nada, nenhum gasto, no caso que você teve com aquela atividade. Se você é W2, não. Agora, se você é self-employed ou tem empresa, sim, você consegue. Quem é funcionário tem alguma dedução? Não. Se você é W2, não tem dedução. Essa live aqui, olha, por isso que a gente colocou o título, né? Dedução para empresas e autônomo e self-employed. É isso. Leasing de carro, é possível deduzir? Sim. Despesa, se a gente estiver falando, né, de self-employed, autônomo, no caso, ou empresa, com certeza. Leasing de carro, sim, é possível deduzir. Como W2, como delivery, posso deduzir milhas? Não. W2, gente, não. Não. Desde 2018, né, que o IRS mudou a regra em relação a isso, não é possível. Se prevê que em 2025 isso volte, mas a gente não sabe ainda. Mas hoje, não dá, não pode. Como deduzir o prolabore salário do dono da declaração da empresa? Vai depender do tipo da empresa, Elisângela, tá? Se no caso a gente estiver falando de uma S-Corp ou uma corporation, a gente está falando de payroll, tá? Agora, se a gente está falando de uma partnership, por exemplo, aí a gente está falando de guaranteed payment, né? Então, assim, e se a gente estiver falando de solo proprietorship e self-employed, autônomo, a gente tá falando de só distribuição. Então, depende do tipo da empresa, tá bom? Você, o leasing do carro pode deduzir mesmo estando no nome da pessoa física? Veja só, de novo, se a empresa for uma solo proprietorship, ou for uma single member LLC, ou você for um autônomo, sim. Se não, não pode. Qual é mais vantajoso? Despesa do carro, milhas ou leasing? Tá, vamos lá. Milhas, tá? Milhas esse ano é 65,5 centavos cada milha. Outra, cadê o... já tá aqui a pergunta. Pensei que eu tinha perdido. Bom, então, milhas é isso. Milhas você vai multiplicar a quantidade de milhas de business que você fez por esse valor, vai ter lá o valor de milhas. Ok. Agora, despesa do carro, leasing entra em despesa do carro. Então, o leasing, o valor que você paga de leasing, ele entra ali total. E você vai computar com
todas as outras despesas que você teve com o carro. O que é maior? As milhas. O que for maior é o que você vai deduzir, entende? Obrigada, gente. Olha, muito obrigada. E até o dia 27 de fevereiro. Fico muito feliz de estar aqui e poder ajudar vocês.